Palmeiras enfrentou hoje o Remo fora de casa e, pelo que parece, nem diante de adversários assim de nível risível em comparação com o nosso elenco, nem contra adversários desse tipo o Palmeiras ele consegue enganar mais, né? Porque pelo menos até um tempo atrás desses times a gente ia lá, a gente fazia de saco de pancada, a gente inflava os números da comissão técnica e fazer aparecer com que, nossa, o Palmeiras está excelente, o Palmeiras está ganhando a maioria dos jogos. Parece que agora nem diante desses adversários o Palmeiras consegue enganar mais. A gente joga um jogo que já começa de maneira atípica, né? A gente tem o atraso por conta da chuva, né? Enfim, o jogo ficou 1h40 atrasado. O jogo que era para começar às 4 horas começou às 5h40 da tarde. E o gramado que a gente já sabia que ia ser ruim ficou ainda pior. Mas enfim, nada justifica a atuação do Palmeiras. Com 1 minuto de jogo a gente já tem. A gente já toma a primeira cacetada, né, do domingo, que é o gol do Aleph Manga, que é um gol assim ridículo. Só o fato de tomar gol do Aleph Manga já é ridículo por si só, né? Sem querer desrespeitar o jogador. Mas a maneira com que o Palmeiras toma o gol assim é absurda quando a gente olha para o posicionamento da defesa do Palmeiras, que está toda espaçada, os jogadores estão todos fora de posição. Isso acontece por conta da marcação individual. Eu acho que o Palmeiras é o único time no mundo de alto rendimento, pelo menos nas principais ligas, que ainda marca dessa maneira, né? Que ainda joga com marcação 100% individual. Assim, é uma coisa que não faz sentido. A gente vê que hoje praticamente todas as equipes de primeiro nível, né? Eu não tô falando de países assim que o futebol é irrelevante ou em ligas fracas. Eu tô falando entre as principais ligas, onde o futebol é mais forte. Ou marcam por zona ou marcam misto, né? Não, por zona, mas em alguns setores é com encaixe individual. O Palmeiras marca com encaixe individual pelo campo inteiro, em todos os jogos. Assim, é uma coisa que não faz o menor sentido. A gente não tá mais nos anos 90, a gente tá em 2026 e o Palmeiras usa um modelo de marcação que ficou no passado, que não é usado mais há 30, 40 anos. E o técnico do Palmeiras se utiliza dessa maneira de se defender. E o jogo do Palmeiras ele é ridículo. É ridículo. Eu não vou ficar aqui muito me aprofundando porque não tem muito o que falar. É maçante. É assim. Enche o saco. Todo vídeo eu vim aqui e falar as mesmas coisas. Eu falo as mesmas coisas 2 vezes por semana. Eu venho aqui igual idiota e eu gravo o mesmo vídeo 2 vezes por semana. Porque o Palmeiras ele joga o mesmo jogo 2 vezes por semana. Não importa se é contra o Remo, se é contra o Flamengo, se é contra o Chelsea, se é contra o Al-Ahly, se é contra o Novo Horizontino, não importa. O Palmeiras faz o mesmo jogo sempre. É o mesmo jeito de jogar, são as mesmas substituições, são as mesmas jogadas, são os mesmos erros e são sempre as mesmas desculpas. Porque se o jogo em si foi a primeira cacetada que a gente tomou nesse domingo, né? Empatar com o Remo fora de casa, assim, é um vexame, é um negócio absurdo. A gente empatou com um time que subiu para a primeira divisão como quarto colocado da Série B. Não é que o Remo foi, sei lá, o campeão da Série B. Foi o quarto colocado, assim. O Remo não jogava a primeira divisão há coisa de 30 anos. Foi com esse time que o Palmeiras empatou. O time do Palmeiras que investe bilhões de reais em contratações, empatou com esse time. Com um time que não jogava a primeira divisão há 3 décadas. E aí, a gente tem a entrevista coletiva patética do senhor Anderson Barros, que é um profissional patético, que não tem a menor condição de ocupar o cargo que ocupa dentro de uma instituição tão importante, né, como o Palmeiras. Falando de arbitragem, falando de esses papos conspiratórios que o Palmeiras tem. Porque assim, o Palmeiras é composto majoritariamente por profissionais incompetentes, profissionais que não têm nível para ocupar a função com a importância, né, que eles ocupam. Então, qual que é a saída que eles escolhem? Culpar os outros. É sempre culpa de alguém. É culpa da arbitragem, é culpa da CBF, é culpa da Comebol, é o gramado, é a chuva,
é o calendário, é um monte de coisa. É o Flamengo, a culpa é do Flamengo, a culpa é do presidente do Flamengo. A culpa é até da torcida, até a torcida eles culpam, né? Porque segundo eles, tem torcedores dentro do Palmeiras que não são torcedores de verdade, que não apoiam de verdade. Então, todo mundo recebe a culpa, menos eles. Eles não têm culpa de nada. Eles não têm culpa quando algo der errado. Então, assim, eles sempre arranjam um jeito de terceirizar a culpa. E hoje foi patético a coletiva do senhor Anderson Barros, que é um profissional completamente despreparado, desconectado. Não tem condições desse cara ocupar o cargo que ele ocupa. Então é vergonhoso. É vergonhoso ver que o Palmeiras ele está se apequenando. O Palmeiras se apequena com essas pessoas dentro da instituição. Isso não dá pra ser aceito. Isso não é aceitável. Isso não é razoável de ser aceito. Então é um domingo assim, pra se esquecer, é algo patético. O Flamengo joga diante do Grêmio e vence por 1-0. Diminui para 4 pontos a diferença pro Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem confronto direto. Então, muito provavelmente, o Flamengo vai chegar na pausa para a Copa do Mundo como líder do campeonato. E aí eu não sei em quem que vão colocar a culpa dessa vez. Se vai ser no calendário de novo ou coisa do tipo. Hoje parece que o João Martins falou na coletiva que o Remo teve uma semana de descanso. Não é possível que o Palmeiras precise passar um mês num resort isolado, relaxando, para poder ganhar do Remo. Ele falou, não, o Remo teve uma semana de descanso. Eu não sei se é verdade também, deve ser, provavelmente. Essas idiotices acontecem dentro do Palmeiras. Eu não sei, o Palmeiras precisa de uma operação especial, de um super descanso, né, para os jogadores, para ganhar do Remo. Até porque o nosso time deve ser nível Remo também. A gente não investiu 2 bilhões. A gente se equivale ao Remo, deve ser isso. A gente precisa descansar todo o tempo do mundo para ganhar do Remo. Deve ser isso. A gente precisa que a arbitragem ajude, porque tá falando, porque o árbitro roubou, porque o árbitro anulou o gol. O gol bem anulado, é o que a regra diz, então não tem muito do que reclamar. Então é patético o que está acontecendo com o Palmeiras, é patético. Assim, falando do jogo em si, como eu disse, eu não tenho muito o que falar da partida, A gente vê que as estatísticas foram até equilibradas. O Palmeiras finalizou 18 vezes e o Remo 15. Acho que o Remo teve 4 chutes no gol e o Palmeiras 5. É muito parecido, sabe? O Remo no segundo tempo, até a expulsão do jogador lá, que eu acho que foi uma expulsão bem justa, na verdade. Até o momento da expulsão, o Remo era melhor que o Palmeiras. O Remo tinha chances melhores. O Remo tinha metido uma bola no travessão. O Carlos Miguel tinha salvado o Palmeiras de tomar um gol do Patrick, cara a cara, que ele faz uma defesaça. Então, até o momento da expulsão, o Remo era melhor. Eu acredito até que o Remo tinha grandes chances de ganhar o jogo se não tivesse expulsão. Então, é essa a realidade atual do Palmeiras. O Palmeiras ele não consegue fazer frente contra ninguém. O Palmeiras ele consegue ser dominado até pelo Remo. E aí não é querendo desrespeitar o Remo ou coisa do tipo, é que não tem comparação os dois times, não tem comparação. Não tem como você pegar o Palmeiras e o Remo e colocar em pé de igualdade. E foi o que aconteceu hoje dentro de campo, e na verdade o Remo vinha sendo melhor no jogo. O Palmeiras deu sorte que o jogador deles foi burro e foi expulso. É essa que é a realidade. Então é desanimador, é desanimador. E eu quero ver o que vai acontecer dia 23 contra o Flamengo no Maracanã. Sabe aquele papo de tragédia anunciada? É basicamente isso. Eu não sei se tem como eu esperar coisa boa, né, desse jogo. Mas enfim, muito obrigado a todos aí que assistiram. Hoje, uma notícia boa, pelo menos, o canal chegou a 200 inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo, que estão chegando. Pelo menos algo de bom aconteceu hoje, né, envolvendo futebol, envolvendo Palmeiras. Continue compartilhando, se inscrevendo, deixe o seu like, deixe o seu dislike também, se quiser. Comente e é isso. Até o próximo vídeo e avante palestra.